acho que há várias revoluções que têm acontecido ao longo dos tempos que, por serem tão fundamentais, e fundamentais no sentido em que elas revolucionam o modo como os homens se olham uns para os outros e as mulheres se olham umas para as outras, que vão afetar, claro, a economia. Porque a economia é, no fundo, um assunto que toca a questão do valor. Como é que nós pensamos o valor das coisas, o valor da vida, o valor de tudo, para o poder gerir da melhor maneira? Há uma revolução que eu acho bastante importante no decorrer dos séculos, e isto já ocorreu no século XX, portanto foi uma revolução não assim tão distante se considerarmos todo o período da história, mas essa revolução foi a Revolução Keynesiana, que consistiu, portanto, deu-se nos Estados Unidos da América, mas também em alguns países da Europa Ocidental, e que teve como objetivo o governo adotar, ou o Estado adotar, um sistema económico em que o mesmo intervia no mercado, o mesmo intervia na forma como a economia se desenvolvia. E isto era necessário porque era preciso corrigir desequilíbrios económicos que muitas vezes ocorriam, como por exemplo depressões, e portanto surgiu essa necessidade de forma a encontrar a estabilidade na economia. Gandhi, uma pessoa extraordinária que, através da simplicidade e da pobreza e da obstinação sobre a paz, vai transformar toda uma forma violenta e agressiva de funcionar para uma outra visão, uma outra perspectiva. A perspectiva precisamente da passividade e da paz, em vez de, como a economia muitas vezes no sentido tradicional também quer fazer, que é acelerar a produção, os resultados, o PIB, etc. Essa visão menos rica da economia, como é que também o travarmos essa velocidade de uma produção externa, mas que pode, nessa paragem, fazer um movimento inverso para o interior das pessoas, e nesse interior poder-se refletir sobre o que é de facto importante e aquilo que de facto tem valor, e que, na minha perspectiva, é precisamente o respeito, a possibilidade de olhar o outro como se fôssemos nós próprios. E aí vamos também ter, por exemplo, a Martin Luther King, que é alguém que vê, no fundo, a sociedade como uma sociedade múltipla, em que a diferença não precisa de ser uma arma de arremesso e de violência. Pelo contrário, a igualdade, a equidade, sistemas em que as pessoas podem ter a possibilidade de viver solidariamente, ou viver livremente, ou viver de uma forma justa. Isso são tudo princípios também da nossa democracia e que muitas vezes estão em perigo, e que aí, naquele exemplo incrível, hiper corajoso e maravilhoso, porque eu acho que estas duas pessoas, elas também estavam apaixonadas pelas suas próprias ideias. O afeto que nós colocamos nas ideias que temos ou na visão que temos para as coisas é também um enorme valor. A revolução que o corpo pode ter nestes dois exemplos que dei, não é, da Ásia e também da América do Norte, em que, no fundo, o corpo é o símbolo da visão que se tem ou da coisa que se quer transmitir. E aí voltamos outra vez à dança, não é? A dança tem
o corpo como instrumento da sua ação e da transformação que quer operar, porque é isso que a arte faz, não é? Olha o mundo e transforma esse olhar noutra coisa, ou talvez leva esse olhar para uma outra plataforma ou para uma outra dimensão, de onde podemos olhar essa mesma coisa de diversas perspectivas. Portanto, esse rasgar que a arte pode fazer sobre o próprio mundo é importantíssimo e é uma verdadeira revolução. E Portugal, por exemplo, ainda não fez essa revolução. E aí há uma outra revolução, que é a revolução das coreografias involuntárias. Nós estamos sempre em movimento, estamos sempre a traçar narrativas com o nosso corpo, que se move no tempo, no espaço, com determinada densidade e relações também de sentido. Essa densidade não é só a massa e o peso que o corpo tem e o seu dinamismo, mas é também a densidade da dança interna que está no obscuro do corpo e que, numa visão expressionista, é a fonte de toda a dança. Então, essa possibilidade de nós vermos o corpo como uma ferramenta para mudar o curso das sociedades é algo em que me ocupo desde sempre e que me faz uma mulher muito, muito feliz também. Eu considero que no futuro a economia passa por um equilíbrio entre a intervenção do Estado e a liberdade de mercado, e que deve ser feita de forma bastante atenta e tentando prever ao máximo aquilo que irá acontecer, de forma a evitar que aconteçam desequilíbrios. E, portanto, na minha opinião, a economia no futuro deve adotar um sistema que contribua para este equilíbrio. Pode não ser necessariamente por uma revolução, porque uma revolução remete-nos para uma mudança drástica, o que não é sempre a solução, mas através de um esforço um esforço partilhado entre o Estado e aqueles que governam e aqueles que possuem as empresas, e desta forma possa-se melhorar a qualidade de vida da população e possam-se satisfazer, agora remetendo para o significado, satisfazer as necessidades que são ilimitadas da população, utilizando o mínimo de recursos, através da eficiência económica, procurando também a estabilidade, portanto atribuir justiça social à população, de forma a que todos consigam viver melhor. Eu li um artigo recentemente do Rui Horta, que é outro coreógrafo português muito importante do nosso país, da nossa cena, em que ele falava exatamente da ausência no discurso dos políticos sobre questões relacionadas com a cultivação do povo, ou seja, como é que a educação, a cultura, a ciência são essenciais na vida das pessoas, desde que elas são pequeninas até elas voarem para outra dimensão, até morrerem. Esse triângulo, outra vez chegamos sempre aos triângulos, mas este triângulo educação, ciência e cultura que o Rui Horta fala, da perspectiva da ausência nas narrativas de comunicação dos planos para as políticas dos vários partidos ou os seus programas políticos, não é? Faz-nos pensar como é de facto importante trazer uma revolução, trazer para dentro da arena da sociedade, ou seja, pôr a sociedade civil, isto é uma ideia do Rui, pôr a sociedade civil a discutir o que é que ela sonha e quer para o seu país, para o seu futuro, para o futuro dos seus e das suas coisas, da profissão, desde a profissão à família,
à própria cidade onde vive, à constelação das cidades e da forma como um país se compõe, o interior e o litoral, os centros e as periferias, as grandes montanhas e os oceanos, que estão todos em perigo nesta urgência climática em que nos encontramos e que também parece que de alguma forma nos passa ao lado, não é? Tudo está premente e está visível. As pessoas parece que já estão também adormecidas, a deixarem-se levar para o abismo da destruição do nosso planeta. E então, isso é porquê? Porque não há uma convocação, ou talvez não esteja a ser fácil, essa convocação do corpo, essa convocação física da sociedade civil, de todos, mais velhos, mais novos, universitários, trabalhadores, estudantes, pessoas que estão em casa. E porquê é que não se consegue encontrar uma forma das pessoas se reunirem fisicamente, sem ser digitalmente? Claro que o mundo digital é importantíssimo, a inteligência artificial entra a passos cavalgantes sobre a nossa vida, que vai mudar profissões, vai mudar todo o sistema até operacional das próprias sociedades. Mas antes disso, antes que tudo isso entre nas nossas vidas sem que nós disséssemos nada, porque é que nós não podemos começar a pensar? Porque é que não se ativa uma dança do pensamento, uma coreografia interna que faz afeto, pensamento e corpo, outra vez outra constelação de elementos que, quando estão em conjugação, têm uma potência, ou seja, têm uma potencialidade e dão uma oportunidade nova a que os problemas que se chamam neste momento quase, não problemas, mas predicamentos, que é um termo inglês para um problema sem resolução. Como é que nós não fazemos recuar para trás essa ideia de que os problemas não têm resolução, mas que sim, os problemas têm resolução, porque isso é o que faz o homem querer viver, querer resolver problemas bons, problemas maus, e fazê-lo em conjunto, em comunidade, em assembleia, em discurso, em diálogo, em conflito também. Parece que há medo do conflito e depois vemos as guerras acontecer ao nosso lado e estamos mais uma vez indiferentes. Há essa presença do corpo que falta. E aí é que está uma revolução a fazer.